Física, primeira série do ensino médio, atividade remota, segunda semana, de 4 a 8 de maio de 2020, professor Anderson, Escola Estadual Arnulfo Azevedo. Essa foi a atividade da semana de 4 a 8 de maio, correspondente a 3 horas aulas. Horário de atendimento via Facebook, ao vivo, segunda-feira, das 14 horas e 40 minutos às 11 horas e 30 minutos. O objeto do nosso conhecimento é a identificação, caracterização e estimativa de grandezas do movimento, observação de movimento do cotidiano, distância percorrida, tempo, velocidade, massa, entre outros. Habilidade: fazer estimativa, realizar ou interpretar medidas, escolher procedimentos para caracterizar deslocamento, tempos de percurso e variações de velocidade em situações reais. Nós tínhamos esse exercício. Um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio de Janeiro às 17 horas, depois de percorrer 420 quilômetros. Pergunta número 1. Qual foi a velocidade escalar média desse automóvel? Item B. O que se pode afirmar sobre a velocidade escalar instantânea do automóvel às 15 horas e 10 minutos? Muito bem. Nós temos a seguinte situação. Nós temos um veículo, o qual parte de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Ele sai às 10 horas da manhã de São Paulo e chega ao Rio de Janeiro às 17 horas. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é 420 quilômetros. Então eu fiz o meu sistema de referência, tá? Saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. O tempo inicial é 10 horas e o tempo final 17 horas. Para calcularmos a velocidade escalar média, a fórmula matemática é ΔX sobre ΔT. Para calcularmos a variação do tempo, a gente pega o tempo final e subtrai do tempo inicial, 17 menos 10, que vai dar 7 horas. Para calcular o deslocamento, a variação da posição, basta fazer posição final menos a posição inicial. Então, adotei como sistema de referência a minha origem São Paulo, 0 km, e o meu destino, Rio de Janeiro, posição 420 km. Calculando a variação da posição, eu faço ΔX igual a x menos x0, 420 menos 0 vai dar 420 km. Essa é a variação da minha posição, ou deslocamento. Para calcularmos a velocidade, basta fazer a divisão, ΔX sobre ΔT, deslocamento pelo intervalo de tempo. Fazendo 420 dividido por 7, eu tenho 60 km por hora. Ou seja, a velocidade escalar média desse veículo é 60 km por hora. Fazendo uma referência, a rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro é a Presidente Dutra. E a velocidade máxima permitida nessa rodovia varia de 100 a 110 km por hora. Com certeza, esse veículo deve ter pegado algum congestionamento que fez com que ele tivesse uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Já o item B, ele quer saber sobre qual seria a velocidade instantânea do veículo às 15 horas e 10 minutos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Os dados só nos permitem saber a velocidade escalar média em todo o intervalo de 7 horas que durou a viagem. Não há como saber a velocidade escalar instantânea no instante pedido, 15 horas e 10 minutos. Desde que compatíveis com os dados do enunciado, o carro pode ter tido qualquer velocidade, inclusive nula.